a Saul, Saul vai consultar então uma feiticeira. Alguém leia para a gente aí. 1 Samuel 28:11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Faze-me subir a Samuel. Então veja bem, Saul foi lá e ele queria saber de Samuel alguma coisa. Samuel, que havia sido um dos líderes de Israel que havia morrido. Tá? Saul sabia que isso estava errado, mas vai consultar então Samuel, que teria morrido. E o que a mulher faz? Se vocês deram uma lida no restante dos versos aí, vocês vão ver que a mulher então vai fazer isso. Ela vai e invoca lá um espírito do mundo dos mortos, ou sei lá que lugar era aquele, e diz a mulher que sobe alguém, que ela vê Samuel. Diz no verso 13, quando Saul pergunta quem era, a mulher então respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Não é? E depois no verso 14, no meio do verso, diz assim: entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Esse texto, quando nós debatemos esta questão com um espírita, seja ele de qual linha for, ele vai dizer: olha, que a gente diz que o que eles consultam não são pessoas mortas, mas demônios, que é essa a interpretação que nós damos a este fato. Eles dizem: olha, mas Saul consultou, e quem foi se apresentar diante dele foi Samuel, morto. E eles leem essa passagem aqui e dizem para a gente, tá certo? E realmente o texto dá a entender mais ou menos isso. Mas nós temos aí algumas coisas que podem nos dar respaldo para que não seja, e seja aquilo que nós cremos verdadeiramente, não é? Realmente a mulher invoca lá do mundo, do abismo, vamos dizer assim, das trevas, invoca alguém lá, e sobe alguém. Eu não tenho dúvida de que isso possa acontecer. Mas quando ela diz à primeira vista quem foi que apareceu, ela diz que foi um Deus que sobe da terra. Vocês se lembram na semana passada, quando nós falamos sobre outros deuses além de Deus? Não existem, né? Quem são os ídolos além de Deus? Demônios. Tá? Então ela diz aqui na segunda fala, ela diz que foi um Deus que ela viu subindo da terra. E no verso 14, o texto bíblico deixa muito claro que Saul entendeu que era Samuel. Não diz que necessariamente era Samuel. Tá? Que dá margem exatamente para aquilo que é a nossa interpretação sobre este assunto. Eu já tive pessoas em igrejas que eu pastoreei que disseram que viram mortos, que falaram como crentes, né? Que disseram que tiveram essa experiência. Eu falei: olha, não foi com seu pai, não foi com a sua mãe, não foi. Você pode ter certeza disso, você pode cortar esse tipo de situação, não dar desenvolvimento a esse tipo de prática, em primeiro lugar porque a Bíblia condena, em segundo lugar porque não era esta pessoa. Eu não estou negando que você viu, que você ouviu alguma coisa, não nego essa possibilidade. Mas eu nego a possibilidade de que fosse alguém morto, que ressurgiu dos mortos. Não ressurgiu, né? Mas que se manifestou de alguma forma, como os espíritas creem. Porque esse texto, que é exatamente o que é utilizado por eles, dá margem para outra visão. De que era, na verdade, um Deus, entre aspas, um demônio que se manifesta, né? E que Saul, ele entendeu, ele achou que era, mas não que necessariamente era. É possível para o espírita, para mim não é possível, né? Porque exatamente eu estou combatendo essa ideia a partir do próprio texto, dizendo que o que a mulher vê é um Deus que sobe sobre a terra. Não existem outros deuses além de Deus. Nós já dissemos aqui que estes outros deuses são demônios. E em segundo lugar, que Saul, quando vê, ele tem um entendimento, ele acha, diz o texto bíblico, que é Samuel, né? Mas que não necessariamente fosse Samuel. Então, a nossa interpretação ali desse assunto tem sido essa, né? De que, na verdade, nós não negamos que tenha acontecido ali um fenômeno, não negamos, mas nós não cremos que tenha sido uma pessoa morta, e sim um demônio que se manifestou e falou, em nome de Samuel, ok? Então, essa tem sido a interpretação corrente em todo o cristianismo, tá, irmãos? Não só no protestantismo, mesmo no catolicismo, mesmo na igreja ortodoxa grega. Se é cristianismo, se é um cristianismo ortodoxo fundamentado na Bíblia, essa é a interpretação corrente a respeito deste fato. Não há consulta dos mortos. Quando alguém consulta um poder sobrenatural, na verdade não é um morto, é um demônio que está sendo consultado.
Essa tem sido a nossa interpretação. O espírita dá outra interpretação a este fato. Ele acredita que é possível falar com os mortos. Tá bom? Bom, então a primeira coisa que Deus condena é a necromancia, a consulta dos mortos. Lembrando que essa consulta ela pode se manifestar de diversas formas, né? Alguém pode ir lá incorporado, falar em nome do pseudo-morto. Pode ser um texto psicografado. Aliás, uma ex-ovelha nossa, né? A gente compartilhou certa vez que estava esperando no consultório médico para ser atendida e tinha lá um livro. E ela começou a ler o livro sem ler o autor e tudo mais, e ela falou, mas que leitura agradável, que leitura interessante, né? Extremamente bem escrito. E quando ela terminou, que me chamaram lá, que ela fechou assim para ver, não, eu vou ver que livro é esse para eu comprar. Ela viu lá, né? Livro tal, psicografado, do espírito tal, psicografado por fulano de tal. Era um livro espírita, extremamente bem escrito, eu não tenho dúvida de que seja muito bem escrito. Não é? Acredito que existam demônios que sejam aí pós-doutores em linguística, né? E tem uma capacidade muito grande. Aliás, um dos maiores escritores do mundo hoje é brasileiro, e ele próprio se intitula um feiticeiro, né? Vocês sabem disso, que é o caso do Paulo Coelho. Paulo Coelho, junto com Raul Seixas, roqueiro baiano, invocavam demônios. Eles dizem isso, não somos nós que estamos dizendo, não. Eles invocavam demônios. Quando eles faziam as duplas que compunham aquelas músicas comuns na década de 70, né? Um anteneiro muito profundo. Eles mesclavam a música com conhecimento bíblico muito profundo. Exatamente. Tinham esse conhecimento. As pessoas que já leram Paulo Coelho dizem que são livros envolventes. Você começa a ler e não consegue terminar. Inclusive cópias de outros autores, aliás, né? Outra pessoa que tinha um alto grau de envolvimento com a magia foi também baiano lá, com o nome dele, Jorge Amaro, né? Jorge Amaro, na casa dele, fica no Rio Vermelho, fica ainda, né? Porque os filhos da casa da família, tem na entrada, né, e tal, tudo são símbolos ligados a Umbanda. Né? Fora da casa é naqueles, como é que chama? Mas tem o nome da arte romana lá que são vários pedacinhos de pedra que compõem uma imagem, não sei como chama. Mosaicos, né? Pastor. Os mosaicos lá são aquelas entidades todas da Umbanda. Então há um alto grau de envolvimento muitas vezes dessas pessoas. Né? Eu tive um professor de literatura que ele tem aversão a Paulo Coelho e disse que ele é muito de copiar textos de outros autores. De outros autores, né? Também tem esse lado, né? Ok, irmãos, então o primeiro aspecto que nós vimos aqui é a questão da necromancia. Outra coisa da necromancia também que é muito comum lá onde Clarissa está morando, né? É a questão das cirurgias espirituais, que é uma prática ligada a este assunto também. Então a pessoa está lá com uma doença, ela vai no médico, não se cura, não tem cura para aquilo, aí vai lá e se faz a chamada cirurgia espiritual. E aí alguns acreditam que aquilo é puramente charlatanismo. Se você crê que aquilo pode ser feito em nome do diabo, como nós vimos aqui no texto lá de Moisés com os feiticeiros do Egito, o diabo tem poder para fazer sinais e prodígios. Nós vamos encerrar o estudo falando sobre isso num texto de Apocalipse. O diabo tem poder para fazer sinais e prodígios. Eu não descreio que algumas dessas coisas sejam feitas pelos poderes do mal, mas creio também que há muito charlatanismo, muita fraude. Ok, irmãos? Em segundo lugar, uma outra prática, um outro exemplo de feitiçaria é a bruxaria. Né? O que é a bruxaria? A invocação de demônios ou de entidades espirituais para que se possa realizar a maldição sobre a vida de determinadas pessoas, a utilização de poções milagrosas que podem ser garrafadas e outras coisas mais, né? Para que possa fazer cura ou fazer o mal a determinadas pessoas. A prática de feitiços, de mandingas e de benzeções, né? Isso é uma prática muito comum onde? No Brasil. Me lembro que lá em casa, por exemplo, tinha uma empregada doméstica e que ela fazia lá de vez em quando a quebra do quebrando, né? A oração para tirar o quebrando. Isso era uma prática largamente difundida no Brasil. Isso é bruxaria, isso é feitiçaria. Nas fazendas até hoje existe, né? O pai do meu cunhado, do Evaldo, ele era benzedor, né? A prática da benzeção. Aí se acredita que se fazia em nome de Deus, né?
Essa é uma questão para ser pensada. Mas a Bíblia condena esta prática. Então vamos lá alguns textos. Atos 8:1.